Seja então bem-vindo a mais um Espaço DECMIN, o Espaço da Defesa do Consumidor. Cá estamos para mais um programa, contando então com a presença da doutora Lúcia Miranda. Aqui estamos então para hoje deixarmos a questão que tem a ver também com as viagens, nomeadamente com os voos da Ryanair e certamente o cancelamento. Portanto, em termos, doutora, já agora de, digamos, qualquer indenização, tem havido também algumas reclamações neste sentido, o que há de esclarecer o consumidor estas questões em termos de cancelamentos de voos? Bom, o cancelamento de voo não é uma novidade e, mais ainda, não é uma novidade na Ryanair. Já o ano passado, no fim do ano, houve vários cancelamentos, com os consumidores a serem prejudicados, com avultados prejuízos, enfim, de diversas naturezas. E nessa altura houve a necessidade, de facto, de comunicar com a Ryanair e perceber se os consumidores iriam ser indemnizados ou não. Neste momento houve um anúncio público por parte da Ryanair de greve, que foi dado conhecimento à comunicação social no início deste mês. O motivo da greve, enfim, tem a ver com a tripulação da Ryanair e, portanto, em termos concretos, por regra, a companhia não tem responsabilidade nestas situações. O direito à greve é um direito instituído e, portanto, a companhia não pode travar e pode aqui ter necessidade de cancelar alguns voos. Até aqui nós compreendemos que poderá ser uma situação que possa acarretar alguns prejuízos para os consumidores e que a companhia possa não ter aqui uma responsabilidade direta. Aliás, a regra geral, de facto, é que a companhia, por motivo de greve, não é obrigada a indemnizar se provar que, no fundo, reuniu todos os esforços para evitar que os voos fossem cancelados e não conseguiu evitar. Acaba de ser sempre um problema para o consumidor, não é? Precisamente. Claro. No fundo, é para uma quem situação quer extraordinária efetuar a viagem, claro. e que corre esse risco inevitável. No entanto, nesta situação em particular, como eu referi, a greve foi anunciada no início do mês, tornada pública. No entanto, a Ryanair continuou a permitir que os consumidores adquirissem voos até dia 17 de julho. E, portanto, os consumidores que compraram esses bilhetes já depois do anúncio da greve podem exigir uma indemnização. Porquê? Porque nestes casos a Ryanair, embora soubesse que havia uma grande probabilidade daqueles voos serem cancelados, assumiu o risco e continuou a vender os bilhetes. Tampouco fez um esclarecimento nessa venda de bilhetes ao consumidor do género, atenção, pode adquirir este voo, mas há probabilidade de o seu voo ser cancelado, uma vez que há uma greve anunciada e pode então resultar nesse cancelamento. Não houve esta informação ao consumidor. A Ryanair continuou a vender os bilhetes, não fez esta chamada de atenção e nestas circunstâncias o consumidor adquire a sua viagem, a pensar que a mesma se irá realizar. E, sendo certo que se tivesse sido informado que podia haver esta greve, podia optar por comprar a viagem numa outra companhia aérea. Criado uma alternativa. Exatamente. Não é? Claro. Nestas situações, então, uma vez que a Ryanair assumiu o risco, portanto, embora soubesse que a greve se iria verificar, continuou a vender os bilhetes. Para os consumidores que adquiriram os seus bilhetes depois do anúncio da greve, que foi no início do mês, poderão exigir esta indemnização junto da Ryanair. Se não conseguir ultrapassar esta questão, poderá aceder desde logo aos nossos serviços para poder reclamar e também uma plataforma destinada especificamente a reclamações do setor dos transportes, que é www.queixasnostransportes.pt. Há, no entanto, algumas exceções ainda nestas situações em que a Ryanair não é obrigada a indemnizar. Por exemplo, o consumidor adquiriu o bilhete, tudo correu de forma tranquila, não foi avisado da greve. No entanto, 2 semanas antes da greve ou do cancelamento do voo, o consumidor recebeu uma notificação da Ryanair a dizer que o voo ia ser cancelado. Havendo este pré-aviso de 2 semanas, na verdade não há lugar a indemnização. É um prazo considerado razoável para o consumidor ser informado. Também não há lugar a indemnização se houver um pré-aviso de cancelamento do voo com um prazo inferior a 2 semanas, mas se a Ryanair disponibilizar um voo alternativo que chega ao local de destino no máximo até 4 horas da hora inicialmente programada. Por exemplo, o consumidor tinha voo para hoje, às 14 horas, e o voo foi cancelado, mas conseguiu um outro voo chegar ao local de destino às 15, às 16, enfim, com um limite inferior a 4 horas da hora de chegada. Portanto, nestas circunstâncias também não tem direito à indemnização.
e também não terá direito à indemnização os consumidores que compraram o bilhete antes da greve, portanto antes do anúncio público da greve, e que foram confrontados com este cancelamento se a Ryanair provar que teve todos os esforços, tentou que o voo se concretizasse, mas não conseguiu. Nem mesmo a devolução do valor do bilhete? Esse terá sempre de ser garantido. Muito bem. Se a viagem não se realizou, isso terá que ser assegurado ao consumidor. Não terá direito a qualquer indemnização, né? E que muitas vezes acaba por resultar num grande transtorno, principalmente para consumidores que, por exemplo, vão de férias, arrendaram determinado espaço turístico para ficar durante as férias e não há possibilidade de reembolso junto do hotel ou do local que arrendaram. Nestas situações, a única forma de compensar estes danos é através da indemnização, que poderá não ter lugar aqui nestas situações. No entanto, aquilo que nós reforçamos é o consumidor que comprou o bilhete já depois do anúncio da greve e o seu voo foi cancelado e não teve aqui mais nenhum aviso por parte da Ryanair, pode, de facto, e deve solicitar a indemnização, que depois irá depender da distância entre o local de partida e o local de chegada, uma indemnização que poderá ir dos 250 aos 600 euros. Será sempre uma ajuda, não é? Exatamente. Claro, com certeza. Muito bem, muito obrigado então, doutora Lúcia Miranda. Aqui ficamos com mais um programa, mais um esclarecimento aqui no Espaço da Defesa do Consumidor, o Espaço DEC Minho, que regressa na próxima semana. Já sabe, aqui na Viana TV, sempre às terças e quintas-feiras. Qualquer dúvida, qualquer questão, não deixe aqui de mencionar o seu comentário no Facebook da Viana TV ou enviar o seu e-mail para geral@vianatv.pt. Desejo-lhe então uma excelente semana. Até ao próximo DEC Minho. Conversas com Nebasto na Viana TV, todas as quintas-feiras. As conversas que não vai querer perder. Esta semana, convidado Francisco Lima, maestro da Associação Musical de Vila Nova de Anha. Conversas com Nebasto na Viana TV.